Quarta Era, capítulo especial: o bandido Hierarque e a organização Shadows of Oblivion. No ano 132 da Quarta Era, nas florestas do norte da região de Undebor, existia um ladrão muito conhecido por roubar as pessoas que passavam por aquele local. Era um humano chamado Hierarque. Ele tinha 28 anos. Assim, Hierarque sempre se metia em problemas, e de tanto roubar e saquear vilas, as autoridades, já não suportando mais suas violações, ordenou que um batalhão do exército imperial o capturasse ou o eliminasse. Assim, sendo liderado pelo comandante de batalhão Arthur Caius, que o buscou fervorosamente, assim o encontrando, fazendo emboscada, onde foi gravemente ferido, e um dos seus olhos foi atingido, onde infelizmente não havia mais saída. Mas, no oculto, apareceu vários ladrões que lutaram contra o batalhão, onde saíram vitoriosos, apenas restando o seu comandante e um dos seus subordinados feridos, o fazendo assim recuar. Após isso, Hierarque, já tratado de seus ferimentos, é perguntado por um dos ladrões o que havia acontecido para que uma tropa do exército imperial estivesse atrás dele. Após explicar, os bandidos o chamaram para conhecer o seu covil, assim aceitando e o levando ao local, onde o seu líder assim estava, o convidando para entrar em sua organização criminosa, conhecida como Shadow of Oblivion, onde tem ladrões muito habilidosos como membros, e que guarda uma relíquia lendária, sendo uma das 10 armas mais poderosas da Terra-média naquela era. Era a Lâmina da Desolação. E além, também outro tesouro, um amuleto, conhecido como o Amuleto das Sombras, onde permite que o ladrão caminhe despercebido à noite e de dia, o tornando praticamente invisível com a sua alta furtividade. Assim, Hierarque, surpreso com tamanhos artefatos, o pergunta onde havia conseguido objetos tão poderosos. Assim, o líder da organização o respondeu, dizendo que foi entregue pelo mago Sauruel, a mando de um arquidemônio, que, em troca, pediu lealdade a ele e a todos os seus subordinados diante da organização, e que há muito tempo atrás ele disse que um dos seus irmãos seria invocado em um antigo altar no deserto de Erebor, daqui a 1 ano, naquela época, sendo que já se passou 6 meses e alguns dos seguidores deste mago estão se preparando para fazer o ritual onde eles convocariam este demônio. E como o líder da organização não foi tolo, ele aceitou e obteve a Lâmina da Desolação, assim mudando o nome da organização para Shadow of Oblivion e assim espalhando a organização para todos os continentes da Terra-média. A única coisa que ele tinha que fazer era ajudar os subordinados dos magos com os bandidos, assim se unindo aos demônios que sairiam do altar. Assim Hierarque, assustado, pergunta sobre o Amuleto das Sombras, e o líder o responde que foi criado pelo primeiro líder e criador desta organização, que era, além de um ladrão muito talentoso, era também um mago, onde usou um pouco do poder do abismo, junto à magia antiga, criando assim este amuleto mágico. Mas infelizmente para ele, teve um preço por usar
o poder do abismo. Assim foi amaldiçoado, o deixando muito fraco para usar, criando a organização Shadow of Dark, onde o melhor ladrão desta organização o usaria, sendo hoje a Shadow of Oblivion, por conta da aliança com o Arquidemônio. Após isso, ouvir tamanhos segredos, Hierarque decidiu se unir a eles. Enquanto isso, o comandante de batalhão, envergonhado pelo seu fracasso, junto ao seu último subordinado, vão até o quartel, onde mandam uma mensagem pedindo ao Comando Central do Exército Imperial de Zahard ajuda e apoio, e o informam sobre o ocorrido e sobre a organização de bandidos. Assim se passam 5 meses, faltando pouco para a invocação. Neste curto período, Hierarque ganhou destaque pela sua excepcional habilidade e por completar com perfeição todas as missões dadas, sendo considerado um prodígio entre vários, e como recompensa pelos seus méritos, se tornou um dos principais subordinados do líder e tornou um dos principais a comando desta grande organização criminosa. Enquanto isso, os navios da 1ª Divisão de Extermínio do Exército Imperial havia chegado. Após chegarem, puniram o comandante de batalhão Arthur Caios por conta de sua incompetência, assim o rebaixando a sargento e o subordinando ao comando da divisão. Melkos, que havia encontrado um dos esconderijos da organização e com a sua divisão com mais de 100 soldados, o invadiu, destruindo grande parte da base. Quando Hierarque soube da notícia, percebeu que estava perto do ritual de invocação e decidiu armar uma emboscada contra as tropas, onde prenderam, mas infelizmente não deu certo, já que as unidades tinham equipamentos e habilidades muito superiores a outros batalhões, já que também aquela divisão era especializada na subjugação e domínio do inimigo, sendo uma das mais importantes e mais poderosas de todo o exército de Zahard. Assim, Hierarque, sem escolha, vai até o local principal onde o líder da organização estava. Assim, sem escolhas, pedindo ao líder a espada da desolação. Assim, o líder, vendo que a base central da organização foi invadida, o permitiu usar, já que Hierarque era um dos mais habilidosos membros da organização, e o líder acreditava que Hierarque era digno de usar a espada da desolação junto ao amuleto das sombras, dando a ele a oportunidade de usá-los. Hierarque, usando, convocou todos os bandidos restantes da organização que estavam na base e lutou contra o exército imperial, assim derrotando grande parte de suas tropas, podendo expulsar todo o exército restante. Após isso, Hierarque, como vencedor, saiu da base junto ao líder e aos restos dos ladrões que restavam e foram até os magos representantes de Sauruel junto aos demônios, assim começando a grande guerra da Quarta Era. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Pessoal, perdão aí por demorar de ter mandado o vídeo, já que porque eu tive algumas complicações esses 3 últimos dias. Hoje até tô com um pouco de enxaqueca, mas enxaqueca não, dor de cabeça, mas eu busquei pelo menos terminar e lançar para vocês, né, já que eu tinha prometido desde domingo. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, dê o like e compartilhem. Eu busquei fazer o máximo que eu pude. Deem mais temas para vídeos, porque eu tô necessitando de temas para lançar alguns vídeos. E eu agradeço a todos vocês que estão apoiando o canal,
Obrigado aos 6.300 inscritos. Estamos crescendo, daqui a pouco chegamos aos 7, 8 mil inscritos. Com o tempo, é claro, a pressa é inimiga da perfeição. Então, muito obrigado mesmo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, muito obrigado. O link do Discord e do WhatsApp do canal vai estar na descrição. Quem quiser entrar para conversar comigo, com os meus companheiros e amigos, também inscritos do canal, se quiserem, muito obrigado. Então, valeu!